crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita. Oi, sou a Dandares. E está começando mais um programa Além das Letras. No programa de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre temperatura, termômetro, graus Celsius, calor. O programa de hoje está quente ou frio. Antes de tudo, eu quero que você repare no que eu acabei de falar. Vamos voltar? O programa de hoje está quente ou frio. Vocês perceberam que eu disse que o programa estaria quente ou frio? Eu não disse que o programa estaria calor ou frio. Agora você vai entender o porquê. Vamos começar com a palavra temperatura. Se você quiser escrever essa palavra agora no seu caderno, eu te espero. Escreva e deixe um espaço para as suas anotações. Primeiro a gente precisa entender o que é temperatura. Olha só esse corpo humano que está aqui ao meu lado. O nosso corpo é formado por muitas coisas e uma delas é chamada de moléculas. As moléculas, elas ficam o tempo todo assim, ó, agitadas dentro da gente. Quando elas se agitam muito, a nossa temperatura sobe. Quando as moléculas se movimentam menos, nossa temperatura baixa. Então, moléculas muito agitadas, a nossa temperatura sobe. E quando as moléculas se movimentam menos, a temperatura baixa. Então, dizemos temperatura alta e temperatura baixa. Então, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Agora é com você. Imagine que esse amiguinho que está no meio da tela seja uma molécula. Essa molécula está um pouquinho agitada. Com essa informação, é possível dizer que a temperatura está alta ou está baixa? Do lado direito da tela, temos a palavra alta. Do lado esquerdo, a palavra baixa. Aponte para a resposta que você acredita ser a correta. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Se você apontou para essa palavra, parabéns! A temperatura está alta. Agora nós vamos observar outra molécula. Mas uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês é que as moléculas, elas não se parecem com esses personagens que eu estou mostrando para vocês. É só para a gente brincar um pouco. As moléculas, elas só podem ser vistas com aparelhos muito específicos e não parecem em nada com esses bichinhos que eu estou apresentando. Essas são moléculas verdadeiras mostradas por um microscópio. Voltando para o assunto temperatura, vamos observar esse bichinho da tela que está demonstrando como se fosse a agitação da molécula. Esse bichinho, ele está muito agitado ou pouco agitado? Você já aprendeu que o grau de agitação nos diz se a temperatura está alta ou baixa. Se a agitação estiver pouca, isso significa que a temperatura está alta ou baixa? Aponte para a resposta que você acredita ser a correta. Se você apontou para essa palavra, parabéns! Informação importante. A informação importante que eu tenho para dar para vocês é que todo o corpo é formado por moléculas. Eu dei exemplo do corpo humano, mas a água, por exemplo, é um outro corpo que tem moléculas. Olha só como é composta a molécula da água.
água é uma substância química, cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vejam que as palavrinhas hidrogênio começam com a letrinha H, hidrogênio, hidrogênio, e uma de oxigênio, que começa com a letrinha O. Então, H, H, O. Vamos ver como fica? H, H, O. Tem 2 letras H, então vai ficar H2O. H2O. Termômetro. Se você quiser escrever essa palavrinha também no seu caderno e deixar um espaço para fazer anotações com desenhos ou até mesmo escrevendo, eu te espero. Você já viu esse aparelho em algum lugar? Eu conversei com a técnica de enfermagem, Alana, e ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre o termômetro. Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alana, sou técnica de enfermagem. Eu tô aqui hoje para falar para vocês que o correto a se falar é aferir temperatura e não medir. Por quê? Quando nós falamos em aferir, nós falamos em conferir, comparar os valores com valores já pré-definidos. Quando nós falamos em medir, nós estamos falando em grandeza, em medir tamanho, em medir peso. Espero que eu possa ter esclarecido a dúvida de vocês. Tchau, tchau, até logo! Nós já sabemos para que serve o termômetro e o que é temperatura. Mas o que é graus Celsius? E o que é calor? Vamos entender um pouco melhor. Você com certeza já viu esse símbolo em algum lugar. Sempre que você vai ver a temperatura, tem esse símbolo do ladinho. Isso significa, essa letra C que temos aí, significa Celsius. C de Celsius. E Celsius é o sobrenome de Anders Celsius. Ele foi astrônomo e ele descobriu e criou essa escala termométrica chamada Celsius, que nós utilizamos até hoje. A escala Celsius vai de 0 a 100. Quer escrever a palavra calor no seu caderno e depois anotar suas descobertas sobre calor? Então, o que seria o calor? O calor é a energia térmica em trânsito. O que eu quero dizer é muito simples de entender e você vai entender rapidinho, quer ver? Sabe quando estamos tomando algo quente? Tanto a xícara quanto a sua mão têm temperaturas, pois todos nós temos energia térmica. O líquido que está na xícara ou no copo tem uma temperatura. O copo tem outra temperatura. Então, o corpo que tem a temperatura mais alta passa calor para o que tem temperatura mais baixa. Então, o calor é o que passa, é a energia térmica em trânsito. Outro exemplo é a mão e o gelo. Certamente a sua mão não tem a mesma temperatura do gelo. A sua mão tem uma temperatura elevada. Então, se você pegar o gelo na mão, o gelo com certeza vai começar a derreter. Isso porque o calor está sendo transmitido da sua mão para o gelo. Nós temos energia térmica? Claro que temos energia! E a nossa energia vem dos alimentos. E o planeta Terra? Qual seria a fonte de calor do planeta Terra? O Sol, mas temos outras fontes de calor também. Vamos a algumas curiosidades do mundo animal. Animais e a temperatura. Os sapos têm sangue frio, então contam com a ajuda da temperatura ambiental
para se manter mornos ou frios. Se quiser encontrar um sapo, por exemplo, procure em locais em que não haja grandes variações na temperatura durante o dia. Muitos mamíferos mantêm o calor do corpo em torno de 37 graus, mas o camelo conserva água no corpo porque só transpira quando sua temperatura chega a 40,5 graus Celsius, considerada febre alta nos homens. O excesso de calor acumulado durante o dia é eliminado nas noites frescas, quando a temperatura do camelo cai para 34 graus Celsius. O pinguim imperador é o maior de todos os pinguins e o único animal que se reproduz com temperaturas a rondar os 40 graus negativos. Música. E por falar em sapo... Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo pulou, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, maninha, para o casamento. Chegou a hora da nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia, data 6/8, 6 de agosto. Em quais lugares você já viu um termômetro? Pesquise na internet ou com as pessoas de sua convivência onde há aumento ou diminuição da temperatura, lugares, objetos, elementos, entre outros. Grave um vídeo ou compartilhe com a sua professora ou com o seu professor as suas descobertas. Se quiser, também pode compartilhar conosco na hashtag Saberes em Casa. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira batendo na nossa porta, mas ainda temos algumas coisas para conversarmos aqui no nosso desafio de hoje. Na quarta-feira, nós descobrimos juntos aqui naquela super viagem espacial que nós fizemos, que aqui no nosso planeta as coisas não ficam flutuando e nem ficam de cabeça para baixo a todo momento, por causa de uma super força de atração, que é a força da gravidade. Só que quando os objetos espaciais, eles saem e eles ultrapassam a nossa atmosfera, isso já não é bem assim que acontece. E vocês me mandaram algumas pesquisas por e-mail bem legais e trouxeram ali no registro de vocês que os astronautas, dentro dos foguetes, das naves que eles utilizam, eles têm vários equipamentos de academia, principalmente esteira, bicicleta ergométrica. Eles precisam se exercitar bastante quando estão lá no espaço, exatamente para não atrofiar a musculatura, porque como lá é tudo muito leve, se eles ficam sem se mexer, como nós fazemos aqui na nossa superfície, quando eles voltam, eles não conseguem mais nem andar. A alimentação não é uma alimentação como a nossa, né? Eles levam muitos produtos enlatados, produtos específicos para que eles possam sobreviver no espaço. E muitas outras descobertas que vocês fizeram, até mesmo ali com relação às necessidades fisiológicas dos astronautas. Então foi uma pesquisa bem legal, eu tenho certeza que foram coisas incríveis que vocês descobriram nessa aventura. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o estar de cabeça para baixo e os diferentes contextos que as frases, elas, a partir desse contexto, né, as frases, elas podem ter diferentes significados. Então a gente vai descobrir tudo isso a partir de agora. Anotem o tema, a data de hoje, que nós já vamos começar. Você já parou para pensar no significado da frase "está tudo de cabeça para baixo"?
de acordo com o contexto em que ela está sendo utilizada? Não. No nosso livro, ela também pode ter diferentes sentidos, diferentes contextos em que ela está sendo utilizada. É por isso que nós não devemos apenas ler por ler, mas devemos ler interpretando, entendendo aí esses contextos. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu fiquei de cabeça para baixo. Então, eu fiquei de cabeça para baixo, pode ser que eu plantei bananeira, fiz uma parada de mão e fiquei de cabeça para baixo. Agora, se eu falo para vocês assim, meu Deus, a minha vida está de cabeça para baixo. Não é que a minha vida inteira eu virei ela e coloquei ela de cabeça para baixo, mas significa que está uma bagunça, que as coisas estão fora do lugar. Isso pode ser em diferentes sentidos, em diferentes aspectos, pessoal, profissional, emocional. E aí a gente tem uma vasta possibilidades para interpretar. Vou dar mais um exemplo. Sua mãe chega e fala assim, meu Deus, essa casa está de cabeça para baixo. Isso não significa que ela pegou a sua casa e virou de cabeça para baixo, né? Mas significa que está uma grande bagunça. Geralmente nós ouvimos isso dos nossos responsáveis, né, das pessoas da nossa família com relação ao nosso quarto. Esse quarto aí está de cabeça para baixo, trate de arrumá-lo agora. Então isso significa que está uma bagunça, não que você virou o quarto de cabeça para baixo, né? Então isso a gente chama de efeitos de sentido. A gente pode falar em duplo sentido, em ambiguidade, e aí tem vários nomes que dependem muito da interpretação que nós temos nessa leitura. Depende muito do contexto em que ela está sendo utilizada. Então a gente vai ver alguns exemplos diferentes, não apenas de cabeça para baixo. Então, nesses efeitos de sentido, que eu vou usar outros exemplos agora para vocês entenderem, nós temos ambiguidade, duplo sentido, podemos ter ironia, podemos ter humor. Então, são situações que não necessariamente é o que está escrito ali. Por trás daquela frase, o emissor, que é quem escreve aquilo, ele pode ter tido outras intenções. Vamos ver? Então, observem essa primeira situação. Aí está escrito assim. Então, olha lá, tudo depende, esse sentido diferente, ele está de acordo com o contexto em que as frases estão inseridas, tá bom? Então, essa primeira aí, olha só. Escolha prudente. Então, a gente tem uma pasta de dente, um creme dental na propaganda. Mas é um duplo sentido, porque não é uma escolha prudente no sentido de ser uma escolha correta. Aí a gente tem uma brincadeira com a palavra, que está escrita, é lógico que se for o outro sentido, a escrita dela não está correta, mas no sentido de falar uma escolha prudente. Então, eu tenho um sentido diferente, tem uma brincadeira aí com a palavra. Então, observem mais uma vez aí, quem não percebeu, ó, escolha prudente. Então, o efeito de sentido nessa frase, ele é caracterizado como um duplo sentido. Então, prudente de ser uma escolha correta, que todo mundo precisa escovar o dente diariamente, e prudente para fazer a brincadeira, que é prudente, tá bom? Vamos ver mais um exemplo, olha aí. Agora, esse exemplo é um efeito de sentido que gera ironia. Tá dizendo assim, que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. E a segunda, vai ver se eu estou na esquina. Então, por que que isso é uma ironia? Que menino educado, entrou e não cumprimentou ninguém. Se você entra em um lugar e não cumprimenta ninguém, você é educado? Não, né? Isso é uma tremenda falta de educação. Então, é uma ironia por quê? Porque ela não tá querendo dizer de verdade que aquele menino é educado, certo? E a segunda, vai ver se eu tô na esquina.
Não é para a pessoa sair e ir lá olhar na janela se eu estou lá na esquina. É um jogo com as palavras. Ah, dá um tempo, não me perturba, vai ver se eu tô lá na esquina. Ou seja, arruma outra coisa para você fazer sem ficar aqui me enchendo o saco. Querem ver mais uma? Então eu vou te mostrar. Observe aí. Aí a gente tem um exemplo de ambiguidade. Então olha lá, tá grifado. Eu quero que vocês observem comigo a palavra mal-humorado, tá? O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Mas ele resmungou durante a prova porque ele sempre é mal-humorado ou ele ficou mal-humorado por causa da prova? Dá para saber? Agora eu posso fazer uma substituição. Eu posso escrever mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Ou ainda dizer, o garoto sempre mal-humorado resmungou durante a prova. Então, nós temos a mesma palavra aí sendo utilizada em 3 situações diferentes que podem nos levar a diferentes interpretações, tá bom? Esses são apenas alguns exemplos de situações onde a frase escrita e lida pode ter um sentido bem diferente de acordo com o contexto no qual ela está sendo utilizada. É importante sempre considerarmos que a escrita é uma forma de comunicação. Então, eu tenho um emissor e um receptor. E no meio desse caminho todo da comunicação, diferentes intencionalidades podem estar presentes. Então, agora vocês já devem imaginar qual será a proposta do meu desafio de hoje, né? A Pro quer que vocês construam 2 frases que tenham aí esse sentido diferente, como eu mostrei para vocês aqui hoje. Pode ser uma ambiguidade, um duplo sentido, uma ironia, como eu falei, só não vai usar de cabeça para baixo, né? Porque essa ficou bem fácil por aqui. Então, vocês vão construir uma frase brincando aí com esses diferentes sentidos que nós temos a partir do contexto em que elas são utilizadas, tá bom? Além disso, a Pro quer que vocês investiguem o que não pode ficar muito tempo de cabeça para baixo. O que vocês acham, o que vocês descobrem aí, que não poderia ficar muito tempo de cabeça para baixo, porque de repente poderia trazer aí algumas complicações para nós. Essa já é a nossa síntese de hoje. Então, primeiro, construir 2 frases que tenham esse sentido diferente, de acordo com o contexto, e investigar o que não pode ficar muito tempo de cabeça para baixo. Agora, atenção! Para a próxima semana, a Pro precisa que vocês separem os seguintes materiais. A Pro precisa de 2 recipientes transparentes, tá? Pode ser de plástico, porque é mais seguro. 2 copos transparentes de plástico. Vamos precisar de um corante. Esse corante vocês podem utilizar um pó de um suco, o pó da gelatina ou o corante alimentício, o que vocês tiverem em casa que ficar mais fácil, tá bom? E vamos usar também papel toalha, tá bom? Ai, 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 vamos ter experiência? Vamos sim, senhores. Vamos usar esse material na quarta-feira, tá bom? Vamos descobrir aí algumas coisas bem legais aí sobre estar de cabeça para baixo, não estar, comunicação, o que influencia, como pode prejudicar o nosso corpo. Mas vamos primeiro descobrir o que não pode ficar de cabeça para baixo, tá bom? Aí vocês têm o final de semana pela frente, separem todos esses materiais, coloquem as atividades todas em dia, que a semana que vem a Pro está aqui à sua espera para mais desafios, para mais investigações, sempre bem juntinhos, tá bom? Excelente fim de semana, meus amores. Tchau, tchau!